Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo de um jeito que você nunca viu. Oi, gente, eu sou a Lari. Eu sou o Nando e nós somos o Ballet Couple. Além de bailarinos profissionais, Somos os hosts em 2024 do Pode Dançar, o podcast oficial do Festival de Dança de Joinville. Sejam todos muito bem-vindos, em especial os nossos convidados incríveis de hoje, Bruna Gaglianoni e Eric Svolkin. Sejam bem-vindos. Obrigado, Muito bom dia. nosso episódio de hoje que tá composto aí por Ballet Couple dos dois lados da mesa, né? Ambos formados na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, porém as diferenças começam quando vocês ingressam no Teatro Bolshoi de Moscou, né? Essa parte a gente não tem no nosso currículo, infelizmente. Vocês trabalharam lá por 10 anos, né? E atualmente brilham nos palcos da Europa, na Alemanha, no Teatro Estatal de Berlim. É isso? Isso. E assim, vocês escolheram russo e alemão. O que foi mais difícil? Eu falo... A Rússia nos preparou muito bem para a Alemanha. Questão de língua. Eu acho que eu vou sair da Alemanha sem o alemão. Jura? Vocês não falam alemão na Alemanha? Não, porque ninguém fala alemão. Não é que ninguém fala mas alemão. quando você tenta falar alguma coisa em alemão, principalmente em Berlim, né? A gente tá falando sobre basicamente Berlim. Berlim, né? Que é uma cidade muito cosmopolita. Então, tipo assim, tem vários idiomas, várias etnias, cultura, vários países. E quando você tenta falar um alemão e a pessoa entende que você não fala bem, ele já pula pro inglês. Ele já te responde Porque as pessoas em lá inglês. falam inglês, né? Porque é muito mais... Todo mundo fala inglês. Porque acaba sendo mais dinâmico. Ele fala, não vamos perder tempo. Fala, você entendeu? Eles são mesmo, assim, bem... E dentro do teatro, a gente se comunica todo mundo em todo mundo inglês. em inglês, né? Porque E russo, né? são poucos alemães, na Fala verdade. mais russo na Alemanha do que alemão. São poucos alemães dentro da companhia, da estatal. E acaba que o inglês é a língua que todo mundo entende. Então, eles sempre fazem tudo em inglês. E tem muitos russos lá também. Então, a gente vai pro O conforto. bom é que vocês continuam praticando o idioma, né? Porque é muito difícil pra você aprender o russo e depois você não quer se desprender, né? Eu, no caso, já tô perdendo bem meu russo. Eu tô tentando mas manter. aos mas poucos eu difícil. Mas eu vou falar, tento. eu às vezes ligo com meus amigos em Moscou pra tentar conversar um pouco mais, ter uma conversa longa com a minha professora. Aí eu ligo pra justamente ter... E eu sinto que me falta as palavras, sabe? E você fica... Cara, não sei. Eu acho que eu tenho mais contato com as meninas Com as meninas, que falam russo. Então, eu tô ainda é tranquilo, ainda vem, sabe? Muito... Eu vim agora aqui pro fluente. Bolshoi, e aí os nossos professores, Bolshoi, minha professora Ludmilla, eu sempre eu falei russo com ela da última vez, e dessa vez eu vim. Aí ela falou, você já esqueceu um pouquinho, né? Eu falei, sim, professora, eu esqueci um Mas pouquinho. assim, aqui no Brasil eu faço questão de falar em português. Eu falei, vou falar em português. Gastar o português, da oportunidade que tem, Falar óbvio. em português. Até porque, quando vocês Quando foram eu- pra Rússia, provavelmente ninguém falava inglês, nem português, era só russo. Na verdade, tem uma história muito engraçada. Primeiro ano a gente chegou. Aí o Barikin, ele chegou e falou assim pra mim. O Victor Barikin, que foi um grande... Ele é professor hoje no teatro. Foi um grande artista no Teatro Bolshoi. Ele, inclusive, já deu trabalhou aula. na escola Bolshoi aqui, na Cocia Jovem, durante um período e tal. Ele falou inglês pra mim, assim, ó. Eu falo inglês, muitas pessoas aqui falam inglês. Porém, você tem que aprender a falar russo. Então, Ninguém vai esse falar é o com você. primeiro e último dia que eu tô falando inglês com você, ok? Eu falei... Ok, vou Dá. ficar sem falar por um Esse ano. ok, ele é realmente uma pergunta ou tipo... Foi retórico, assim. Retórico, é. Aceite que é isso que vai acontecer. Pra gente a gente chegou lá e, como era uma cidade menor, né, a gente foi pra Voronezh, bem menor do que Moscou, e ninguém falava inglês. Não. Ninguém falava inglês. Tipo, as pessoas que falavam inglês era tipo um hi, um hello. Assim, eles E um, tentavam, mas "Hi, não, how are you?" não Mas funcionava. máximo, assim. Eu acho que era mais fácil a gente tentar se comunicar em russo com o Eu básico que a gente tinha. Quando que vocês foram? A gente foi em 2019. 2019. Assim, ó, depois da Copa ainda deu uma melhorada, tá? É? Tipo, Não, melhorou muito, bastante. melhorou muito. Moscou, você conseguia andar de metrô, você conseguia ler algumas coisas em inglês ali já, sabe? As pessoas já Agora- estavam um pouco mais preparadas. A gente chegou em 2011. Então, assim, ninguém, assim, tirando essas exceções de alguns professores que já tinham trabalhado fora da Rússia, que tinham inglês, era todo mundo falando em Mas- russo. Então, a necessidade nos obrigou, né, a aprender muito mais rápido, que foi o que aconteceu com vocês também. Sem ter ninguém, você tem que se virar. Você vai lá, faz a pergunta. Entendeu? Não, eu volto e vou tentar entender no Google Tradutor. Quantas vezes a gente Quantas fez isso? histórias. Eu lembro de ligar pra Grishko, falar se eu preciso comprar uma meia calça. Ligava, falei assim, olá, quanto é que custa uma meia calça? Eles me respondiam. Eu desligava, Eric, quanto? Eu falei, não sei. Aí eu ligava de... Não, isso é bom. Aí eu falei assim, vou tentar de novo, ligava de novo. Falei, quanto é que custa meia calça? Tanto. Não sei, o Eric falou assim, deixa aqui, eu vou ligar.
Falei, não é tão difícil, é um número. Pô, a gente tava, tipo assim, como a gente foi autodidata, a gente tinha uns livrinhos e tal. E aí eu lembro, não deve ser tão difícil. Peguei o telefone, eu queria comprar a minha calça, quanto é que é? Aí eu falei, muito obrigado. Eu desliguei a Bruna, e aí? Eu falei, não sei. Então, assim, a gente passou por E a vendedora estressada já. Eu lembro que a gente andava no começo, que tinha menos pagamento com cartão, né? Depois, no fim, isso era todo por aproximação. Eu lembro que eu andava sempre com muito dinheiro, porque eu não sabia o valor. Só dava o dinheiro. Espera o troco, sabe? Pra Tipo, pagar. Nem conferia, tá certinho, confiança. E eles Sabe? falam o número, tipo, sei lá, porque rublos, gente, é muito diferente de real. Então você, não é, sei lá, 10, 15 reais, é tipo 553 rublos. Então é um número 999. muito grande. E aí você, é difícil mesmo pra entender, é muito difícil. Eu só entendia quando tava escrito. Mas pra mim, as situações mais chatas no começo era quando a pessoa fazia uma pergunta e eu concordava. Porque eu não sabia o que ela tava falando. Ela fazia uma pergunta, esperava a resposta e eu, sim. Eu já passei aham. muita vergonha A Bruna na tem vida. uma muito Nossa, boa. eu já passei muita vergonha. Logo que eu cheguei, É o primeiro ano, né? no primeiro ano eles me colocaram no ensaio de lago, da quarta cortina de lago. Me jogaram, né? Eles jogavam a gente. E aí, tudo bem. Quanto é balé, E a você, gente pra quem não sabe, jogar é literalmente jogar. É tipo, Você não Você sei vai nada, dançar aqui, vai. literalmente Alguém entra. machucou, entra a Bruna. E não é isso que aí, você tipo, sabia aquele lugar. não. Não. Não existe isso. Então, no fim, agora, nos últimos anos, é ok. Você tá preparado. Você já pegou já. Você já sabe o repertório. Você pode ser colocado ali. Tu tá treinada pra aquilo. Teu olho tá acostumado. Mesmo que eu não tenha dançado, eu sabia a coreografia por estar olhando. Mas no começo, era, enfim, desespero. E eu lembro que me jogaram na quarta cortina. E a professora, assim, é o que me falaram, tá? Porque eu não entendi. Eu só lembro da sensação da vergonha, assim, de estar no meio e ela falando, pelo que falaram foi, ela falou assim, tá, você é brasileira, você entende? E eu falei, sim. Eu falei, dá. E ela assim, entende ou não entende? Eu falei, sim. Ela assim, não entende, né? Eu falei, sim. Eu só falava assim. Eu falei, não. Na dúvida. Eu falei, É melhor eu quero concordar. Dançar. Quero. É melhor concordar. Quero dançar. Na cabeça da Bruna foi ela perguntou, você quer dançar? Ela, sim. Você sabe? Você sabe? Sim. Não sabia. Mas sim. E todo mundo assim, que tava na quarta cortina, eu lembro que era no palco de cima, assim, uma palco que replicava o teatro, o palco do teatro, a sala de ensaio, todo mundo começou a rir. Eu lembro da sensação, eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso passar por isso. E você ainda não tinha entendido a Sabe? situação, né? Mas Não eu sabia o lembro que tinha da acontecido. vergonha de todo mundo rindo, né? Não. E aí, dessas eu tenho várias. Eu tenho do Grigerovitch, Sim. que é outra, né? Esse eu não fui jogada, mas Deixa eu tava só no chegar elenco. mais rapidinho pra você ficar pertinho no microfone. Vai que. Isso. De estar De novo, no elenco de Bela. E o Grigerovitch sempre foi muito duro, assim, que é o coreógrafo, né? Aham. Das grandes Famosíssimo. balés. Ele, quando ele entrava lá, era desespero, assim. Todo mundo ficava com muito medo. Porque Aquilo é pânico, aquele né? jeitinho russo delicado, né? De fazer correção. E, enfim, o balé dele, ele quer perfeito. Eu tenho até uma história engraçada, cortando a minha história já. Que quando ele vinha, A história duas dentro da histórias. a história? história, o porém dentro, o parêntese. Quando ele chegava no ensaio, ninguém colocava vermelho. Porque ele falava que as pessoas... Todo mundo falava que as pessoas que estavam de vermelho, ele sempre, tipo, brigava mais. Talvez ele te chamava mais Nossa, atenção. que alma de touro, né? Alma de touro. Eu Aí, falei, sei na lá. dúvida, ninguém colocava vermelho, sabe? Nenhuma cor que... E você dançava dança espanhola no Quebra-Nozes do Grigerovitch, não? Sim. Aí não dá pra colocar o vermelho. Não, mas também. aí a gente ensaiava, graças a Deus, sem figurino, dava tudo certo. Mas eu lembro também dessa situação que ele tava no coisa, eu já tava meio tensa com medo dele. E ele foi fazer uma correção pra mim. Óbvio que eu não entendi. Do jeito que eu tava, eu fiquei. Dele assim, a primeira se mexe. Eu aqui, parada. Não tava entendendo. Primeira se mexe. Aí eu acho que alguém falou do lado, era brasileiro. Ele assim, desculpa, eu não falo espanhol. Porque Eu também não. Eu falei, eu também não. não ia adiantar em nada se você falasse espanhol Então, comigo. assim, dentro dessas situações de não entender, a gente tem muitas histórias, assim, de fazer exame de... não sei se vocês passaram, com certeza passaram. Sim. Exames médicos pra conseguir visto é um E não grande entender nada. rolê. Até porque primeiro a gente entende as coisas dentro do teatro, até porque a metodologia é parecida, a correção você já tem uma noção do que tá te Mas saiu corrigindo. daquele ambiente. Mas quando sai desse ambiente, exatamente, tipo, vai num banco, vai em é uma uma farmácia, delícia. vai fazer um exame, aí que o negócio pega, né? É E muito logo que difícil. a gente chegou, não teve uma situação que ele machucou o ombro. Tipo assim, 2 meses que a gente tinha Então chegado. é de brasileiro É chegando de na rua. brasileiro, Minha ele chegou- primeira lesão foi um Sim, ombro. sério? A primeira lesão do A Eric primeira foi- lesão foi ombro. foi Direito? Direito. Direito.
É isso, Manguito é É o isso. karma, cuidado quem tá indo Cuidado pra quem você. tá indo, Cara, é. é muito. Porque foi um negocinho desse tamanho, mas me deu uma dor de cabeça. Até hoje, se eu deixar. Porque eu não fiz cirurgia, então, tipo assim, era cirúrgico, mas como eu não fiz. Eu achei um cara Mesma que situação. me salvou da. Fisioterapia. O fisioterapia, que ele era da seleção de vôlei. Porque, assim, ele tava ali porque Deus colocou ele no meu caminho. Eu falava, meu, não tá progredindo. Eu falei assim, vem cá. Aí ele começou a treinar comigo. Cara, meu ombro. Mas assim, até hoje tem que estar sempre. Cuidando. É, e eles queriam me operar também do ombro, eu fui, eles queriam me operar, e aí a gente falando que não, e eles achando que a gente tava falando que não porque a gente não tava entendendo. Assim, metade a gente não tava entendendo, mas a gente Mas traduziu, cirurgia, a gente entendeu a entendeu. cirurgia, e falou, não tem essa possibilidade, eu tava, o quê, 21 anos, falei, muito não, cedo muito pra eu fazer cedo, algo muito tão cedo. Mas eu drástico. também. Eu tava com. Eu tava com 23 quando eu. E aí eu fiz fisioterapia online durante um mês, eles deram um mês ali pra melhorar, senão ia ter que ser a cirurgia mesmo. Falei, não, em um mês eu vou melhorar. Uhum. E aí eu comecei a fazer fisioterapia online com uma fisioterapeuta aqui do Brasil. E em menos de um mês eu já tava de volta nos palcos e zerado, não teve problema nenhum. Mas é Graças muito a Deus. drástico assim, o tratamento que eles fazem. Fisioterapia no Brasil é muito mais avançada do que em qualquer outro lugar do mundo. Tanto é que a Desculpa, gente vê até os... da Alemanha, tá? até aqui da Alemanha. Sério? Você vê que os jogadores, os grandes jogadores, todos levam fisioterapeutas daqui. Uhum. Então, assim, a gente aprendeu também com a experiência, enfim, de lesão, tudo que sempre quando acontecia alguma coisa, a gente pedia uma segunda opinião e tentava fisioterapia aqui no Brasil, porque a gente sabia que aqui eles tinham um caminho melhor. E mais Uhum. saudável a longo prazo também, Sim. né? Mais Esse prudente, negócio de- mais conservador do que realmente fazer a cirurgia, que é muito prático pra eles lá, resolve Eles querem resolver o problema na hora, mas aí depois... É isso aí. Que bom que vocês logo captaram, É, porque captaram. muita gente já entra na Não, faca, foi um literalmente, susto. sem muita informação. E é isso. Pra vida, é essa cabeça aí que tem que levar mesmo. Porque lesões chegarão. Chegarão. Se cuidem, tratem com cuidado. E esses perrengues de início, principalmente, quando vocês passaram por eles, nesse momento, era muito realização de um sonho, vocês não percebiam que era um perrengue, e agora, olhando pra trás, vocês percebem? Ou, de cara, vocês já viram que a situação tava, tipo, bem difícil, assim? Porque no nosso caso, por exemplo, de início, tudo parecia um filme. E a gente não sentiu que foi A gente tão levava tudo de difícil. uma forma muito leve. É. Se hoje eu tivesse que passar por aquilo É. de novo, tipo, A gente tanto que eu sente não muito quero, isso. Sabe? Tipo, não passaria de novo. O caso de vocês foi parecido ou não? Tipo, no começo já era, tipo, meu Deus, tá punk demais. Eu não sei a visão do Eric, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas hoje eu vendo, me parece muito mais leve hoje vendo Do que passando. do que Do que passando. É. Em tudo que a Foi gente muito viveu difícil. nesses 10 anos, sabe? A gente... Foi muito difícil. Tem muita história legal, mas tem muita história pesada de uma Uhum. rotina cansativa, com Maçante, pressão, é. com... Porque o balé na enfim, Rússia é uma coisa muito séria. é a sua vida, né? Eles vivem pra aquilo ali. Eles, É a sua vida. porque é um espetáculo. Não, meu amigo, isso aqui tá fazendo arte. Isso aqui é muito importante. É um espetáculo daquele tamanho, lotado todo dia. Entendeu? É gente brigando por espaço no palco. E assim, hoje, eu realmente acho que foi muito bom pra mim, como artista, como pessoa, sabe? Tipo assim, eu cresci muito. Só que foi punk. E Mas me no parece primeiro ano hoje pra mais mim, leve do que a gente viveu. Só que o primeiro ano, pra mim, eu não dançava muito- nada. é, Eles foi não mais colocam difícil. ninguém. O novo, você vai aprender o repertório. Hoje Principalmente não. meninos. Até que hoje não. Hoje o diretor atual, ele joga. Ele não deixa muito Uhum. Também o de professor diretor. escolher. Não, ele fala assim, não, põe ele aqui. Ele vai dançar. O É, no molecada É nosso vai... porque lá eles têm talvez muita também. opção, eles têm acesso, É. tipo, muitos bailarinos, eles Muito. conseguem fazer Eu isso. sempre falo que o leque deles o leque de escolhas, né? É um catálogo muito grande. É Sim. muita gente. São É muitos muito bailarinos. E todo mundo é bom. Todo mundo tipo, é bom e todo mundo quer os papéis. Todo mundo quer. Uhum. Todo mundo quer estar ali. Então, a concorrência é muito grande. E todo ano formam umas 15 pessoas muito boas, que entram no teatro tão novinhas. Assim, Então, assim, Fresh, né? Eles é são o prontos tempo pra todo. tudo. E é muito mais gente entrando do que saindo. É porque acaba que algumas meninas ficam grávidas, então estão fora, outras vão aposentando. Tem o processo natural que você vai perdendo a forma pra fazer alguns Uhum. papéis. Então, E é normal isso. é normal. Esse ciclo acontece sempre, assim. Enfim, é um ciclo mesmo. Mas você que- aprende uma coisa muito interessante lá. Desculpa te cortar. Mas assim, você não é insubstituível. Uhum. Meu amigo, que a gente tem, o bailarino tem esse negócio de que Eu faço. meu ego é... E lá não, não vou fazer. Então tá bom. Chama outra Vai pra pessoa ali casa, do lado e ele vai vai ter fazer. um cara atrás de você que é teu amigo, ele vai fazer. E ele tá esperando aquela oportunidade. Quantas vezes... É complicado, mas amigo meu machucava e eu entrava no papel, eu dançava e não saía, não me tiravam mais. Lago dos Cisnes. Entrar na valsa, eu fiquei 2 anos e meio tentando entrar na valsa.
Não entrava na valsa do primeiro ato. E era uma coisa que eu queria dançar, porque é um balé de ouro do teatro. O teatro dança aquilo ali, ele vai levar pra tudo É quanto é porque os turnê. balés que iam pra turnê eram os balés mais concorridos, isso, porque todo pá. mundo quer Uhum. viajar. Que é- Então, E você ganha mais quando vai pra turnê também. Sim. né? Porque tem o ganha extra por mais. espetáculo, né? Tem o E extra lá, por- vocês sabem, a questão, eu não sei como era o contrato de vocês, mas você recebe pelo que você dança. Sim, É, era um igual. contrato fechado, e Uhum. aí por espetáculo você Você recebe recebe mais, ou adicional. por partes dentro do espetáculo. Sim. Então, todo mundo quer estar no palco. E aí todo mundo quer estar no palco. Todo mundo quer receber mais dinheiro, Ai. todo mundo quer ser visto, todo mundo quer oportunidade. Ai. E todo mundo quer entrar nesses balés que são os balés de ouro pra viajar. Então, entrar numa valsa, principalmente quando você tá no começo de um corpo de baile, onde o corpo de baile ali já é um corpo de baile fechado, ensaiado, pronto, e que não precisa de tanto ensaio, mas pra estar perfeito, né? É difícil, é muito difícil. Aí é triste, mas a realidade é torcer pra alguém machucar. E você tá na hora certa, No lugar preparada, certo. no momento certo, e a professora quiser te colocar. Então, a primeira vez que eu entrei na valsa, também, que é essa concorrida, no comecinho, eu lembro que uma menina se machucou às 5 da tarde. Às 6 horas teve um ensaio, a professora chegou. Sabe? Eu falei, sei, não sabia nada. Nada. Eu lembro que eu saí e na sala ela falou, quer passar o lugar? Eu falei, não, porque se eu passasse ela ia ver que eu não sabia. Eu falei, não precisa. Eu fui pro camarim, enquanto a mulher fazia o cabelo, eu olhava o vídeo. E eu ficava pra menina, qual é a contagem? Qual é a contagem? E perguntando o vídeo, era a única forma de eu entrar na valsa. Então, Isso assim, era várias esperar, vezes acontece esperar isso, né? alguém se machucar. No fim, claro, tinha coisa que ele já queria sair, Você não já não conseguia, quer mais dançar. sabe? Tinha enfim, na fase Porque eu acho transitória que de também- sair do corpo de baile Pra ser solista, pra né? solista, é muito complicado também, porque você sair de uma coisa que eles já estão confiantes que você faz bem, é muito difícil. Então, Eles não essa querem parte abrir mão de você. transitória foi muito trabalhosa pra gente, pra conseguir sair de corpo de baile, pra ficar nos solos. Mas de vez em quando, se tivesse filmagem, se tivesse qualquer coisa, Você volta pro eles corpo. jogam todo o elenco que faz solo, que é, Os corifeios que a gente- tudo que é o pro- elenco que já sabe, assim, que já tá confiante pra fazer, eles jogam pro corpo de baile pra... Eu acho que as pessoas não têm noção disso, assim, que num grande teatro como é o Teatro Bolshoi, as pessoas, talvez o diretor vai te manter no corpo de baile, não, né, porque as pessoas têm essa noção, pensam, né, tipo, solista porque, é bom o suficiente pra ser solista. Não, todo mundo ali é bom. É uma questão de confiança no seu trabalho diário, que a gente vem falando muito isso no podcast, não é só sobre técnica e só sobre físico, é muito sobre eles confiarem em você como pessoa. Tipo assim, eu sei que ele vai dar conta, eu sei que ela vai dar conta. E aí depois eles não vão querer abrir mão de você no corpo de baile, porque eles sabem que você vai fazer, que você vai puxar os outros, que você vai isso. liderar. Então é complicado. Eu tive alguns problemas parecidos, tipo assim, de... Como eles sabiam que a gente pegava rápido e, sabe, conseguia prender um lugar novo muito fácil. E provavelmente Aham. conseguia Brasileiro passar isso é no palco, raçudo. né? E assim, Brasileiro é eles raçudo, então começaram eles a me botar sabem. em vários lugares, me trocar, tipo assim, um dia eu dançava a mesma coreografia, só que o último, o primeiro, o terceiro, o quarto... Se você pegar Diamonds de Balanchine, eu acho que eu dancei quase todos da fila. Porque quase todos os grupos, porque, tipo assim, um machucava. Tá. Quem sabe? Eu tinha meu lugar lá. Mas assim, não, põe o Eric, que ele aprende rápido, aí o reserva do Eric entra aqui, porque esse menino aqui ele não vai aprender. Quanto mais problemas você resolve, mais eles vão te colocar pra entendi. dançar. Uma hora que era bom você até Você ser meio fingir meio de boa, Aham. de burro. Não, de não falar sei, assim, né? Porque senão você vai ter que fazer tudo, vai ter que cobrir tudo. Não, porque... E eu já passei por várias situações. Falar assim, sabe? Eu falei, não sei. Não tenho ideia. Sabia tudo. eu não conseguia fazer Claro, isso. depois de um período no Claro. teatro. Eu era você sincero, eu falava já- assim, eu não sei, mas eu vou fazer. Porque assim, eu sempre até comentei com a Bruna, eu gostava de estar em cena. Eu amo estar em cena. Tipo, eu adoro fazer aula, acho que aula é muito importante. Ensaiar, gosto de ensaiar, não tanto quanto estar em Ensaiar. cena. Porque pra mim o importante... Ô, Eric, você pode hoje dançar aqui? Meu, se tu pedisse pro pessoal que não queria mais, principalmente os meus amigos que também eram corifeiros, eu não vou dançar com ele. Eu falei, mano, me põe aí, vai. Eu vou ganhar um extra, vou estar no palco do Teatro Bolshoi, vou estar fazendo o que eu amo. E tipo assim, tinha que estar na valsa parado lá, eu tava aqui, ó. Na cena. Aí teve até uma vez que um professor falou assim, olha lá, Bruna, o Eric é o único que tá feliz no palco. Porque realmente, eu gostava de fazer aquilo, sabe? E é triste que o Bruno falou, quando eles começam a te tirar, que é um ciclo, é normal. Eu sentia falta, eles me tiraram de valsa. Eu fiquei assim, tipo, não, mas Eric, não, porque você tem um show de solo depois, não sei o que lá. Não, o Eric queria todos os shows dele. Não, Ele não queria dançar. ninguém. Mas Tudo eu possível. Assim, É, amanhã eu danço uma coisa importante. Não, eu quero ficar. Eu quero ficar, é meu lugar. Não, começaram a me colocar, eu fazia solo de tambores, do Barabana, de Aham. Labrador. Baiadé. Que é super cansativo e é Cansa super muito. um auge, né, do Mas ele balé. queria Mas dançar aí todos me os tiraram. dias no corpo de Eram baile. 6 espetáculos, né? 2 no sábado. Aí me tiravam do corpo de baile. Aí eu ia lá reclamar.
E ela falou, não, peraí. Não, Eric, mas você já tem solo, tem que deixar o... Eu falei, não, isso aqui é meu lugar. Peraí. O quê? Nossa, eu não seria. Não, mas acabava a semana, eu tava morto, assim, antes, lembra? Não, o Eric, tá aí a diferença, né? O Eric sempre foi muito apaixonado por estar no palco e, assim, ele ama fazer aula. Eu não gosto de fazer aula. Eu já falei isso. Você faz por Eu obrigação. não gosto de fazer barra, Eu porque não geralmente quando eu tô na sei. barra eu fico tipo, de novo. Eu não sei, assim, se eu já falei isso, mas assim, eu não gosto de fazer aula. Eu não gosto de fazer aula. Eu faço porque eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso aquecer, e eu sei que eu preciso trabalhar. Mas falar assim, tô feliz? Não tô. Eu vou lá porque eu tenho que fazer a aula. Eu amo ensaiar, amo o processo. É uma coisa que a gente tava conversando agora com Mirta. Há pouco tempo eu estreiei Mirta em Berlim, que eu ainda não tinha feito. E eu amo o processo de ensaio. Amo me desafiar, sabe? Aquela parte, vou morrer, não aguento, vai dar certo, vai melhorando, criando resistência. Eu amo o processo. Talvez eu ame até mais o processo de ensaio do que o dia do espetáculo. Eu acho que... Eu eu acho que eu também. vou compartilhar Sério? disso. O dia do Aham. espetáculo... Eu adoro aquele medo de... Não, será que não vai assim, dar? O dia do espetáculo, eu fico Será? tipo, cara, por que eu tô fazendo isso? Não, cara, não, mas Mirta Porque é é muito uma. difícil. Porque eu olho gosto Mirta. mais do processo também. é punk. Porque eu acho que no processo você tem essa coisa de, tipo, se dar o tempo. E aí, ai, consegue. E às vezes não consegue. Só que no palco é só uma chance, É só às uma vezes, chance. né? É. Então, E tipo, tem é todo o meio. nervosismo, tem tanta coisa que pode dar errado, é tanta... Enfim, é uma pressão muito grande. Então, eu sempre gostei muito do processo de estar ensaiando e de estar com a professora e trocar e enfim, tentar melhorar. E às vezes pensar assim, meu Deus, não vai dar. No outro dia você tá melhor e consegue fazer bem. Eu gosto do processo. Eu amo ensaiar. Você falou um negócio da chance. Eu escutei, agora a gente montou, ano passado, a última temporada em Berlim, eles montaram Sagração da Primavera de Pina Bausch. E o cara que veio montar, ele falou uma coisa que, cara, eu fiquei pensando, falei, realmente, a nossa vida é isso. A nossa vida sempre, como bailarino, vai ser sempre tentativas. A gente nunca vai achar o perfeito. E quando a gente tá no palco, é só mais uma chance que, assim, Deus deu, a vida, o universo deu pra gente tentar mais uma vez. E a gente, é sempre assim, porque no ensaio é isso, a gente tá tentando. A gente fracassa, a gente vai de novo. A gente, acertou hoje, amanhã erra. E assim... Aí ele falou assim, eu tenho certeza que vocês vão entrar no palco, vocês não vão fazer do jeito que eu quero. Mas eu quero ver vocês tentando. E isso é o bonito de ver. Quando você vê, até quando você tava dando aula agora aqui no curso, tipo, não tá do jeito que eu queria, aquele pessoal. Mas eu tô vendo eles tentando, tô vendo a sua determinada, a aluna determinada. Eu falei, pô, é isso que é legal do balé, sabe? Você tá Eu se concordo desafiando. contigo, mas eu sou mais dura comigo. Se eu tô no palco e eu sei que eu já fiz bem, pô, eu quero fazer o meu melhor. E aí eu fico muito chateada quando dá alguma coisa errada, sabe? Eu acho verdade, que... também ficou, às vezes, Então, essa pressão ali do palco me estressa muito. Me estressa. Aham. E claro que a gente tá falando aí de papel maior. Óbvio que os papéis que a gente já tem muita confiança, você sabe lidar, você vai e cria essa rotina que torna mais leve tudo. Mas uma estreia, né? Tipo, a primeira uma vez estreia, que vai fazer um papel principal. Até eu fiquei É muito nervoso. Eu estressante. tava na coxinha Muito filmando, falei, nossa, me dá um calmante aí, por favor. Aí tinha Não. outros fatores que atrapalhavam muito. Luz, a versão era complicada. Então, esse estresse é complicado de palco, assim, pra mim. E essas oportunidades de coisas principais e que são muito difíceis, coisas assim, acontece com vocês também, eu imagino, de muitas vezes você não querer dançar, né? Certos papéis ou não? Acontece, assim, claro que acabam te colocando em coisas que eles acham que você pode fazer bem, que talvez eu até acho que faz bem, mas que você fala assim, cara, eu não queria, eu não gosto de fazer isso, sabe? Eu lembro muito que em Bela, no Bolshoi, eu dancei quase todas as fadas, eu quase graduei, quase fiz um checklist completo das fadas E joias, de Bela. né? E joias, né? as pedras. Mas eu lembro que no fim, assim, eu já tinha feito algumas, eu só não fiz a lentinha e aquela que fica na ponta, tipo... essa eu não fiz. O resto Eu achei todas essas um pouquinho chatinhas. ainda bem. Que a primeira eu acho que eu não faria mesmo. Eu acho que de pular eu até conseguiria. Mas... Você fez as que você mais gostava. Assim, as duas que eu gostava eu ficava muito feliz, mas eles me colocaram pra fazer a fada canária, a canarinho. Uhum. Que geralmente são meninas muito pequenas que dançam, porque é muito É rápido. muito rápido. É muito rápido. E no o Bolshoi palco muito rápido, é meu Deus comprido, do céu. tu tem que ir de um lado pro outro, é muita coisinha E aí, pequenininha. dependendo do maestro, também... Eu queria colocar um adendo dentro das fadas, que tem um vídeo seu que circulou bastante dançando uma das fadas.
E aí, um dia eu tava falando com alguma aluna, alguém assim mais nova, e aí tipo, ai, que linda. Eu falei, gente, vocês estão vendo como ela tá cruzando o palco do Teatro Bolshoi? Porque às vezes a pessoa pega a variação e acha que é só, tipo, o movimento pelo movimento. Mas não é. O palco é inclinado. Espaço, Ele é gigante. tipo, realmente Meu Deus. fazer aquilo virar profissional. Tipo, é uma variação fácil, as pessoas muito consideram fácil. Só que pra você fazer ela muito bem feita, a ponto de ser, tipo, solista no Teatro Bolshoi, outro que a gente- patamar, O básico não é assim, né? básico. É que existem variações. Tudo depende do jeito que você tá fazendo a variação, Uhum. da dimensão que você tá trazendo, da complexidade que são os movimentos. Tudo pode parecer. Principalmente, a nossa arte é fazer as coisas parecerem fáceis, né? Sim. Eu digo que se a gente tá parecendo fácil é porque a gente tá fazendo bem feito o que a gente tem que fazer. Sim. E claro, o pessoal olha, às vezes não dá pra entender a dimensão, principalmente nesses vídeos que a câmera te acompanha, Uhum. parece que você tá daqui a daqui, né? Quando você pisa lá, você fala assim, caraca, eu tenho que chegar daquele lado. E nessa Fada Canarinho, eu lembro Eu tenho um vídeo, inclusive. Eu lembro do diretor falando, avança. Como é que você avança pulando na ponta, com o palco assim, ó? Tudo bem, você vai, como é que você para? Era desesperador. Que não é só ir, né? Tem E que eu parar lembro que também. Eu cheguei pra ele e falei assim, Mahar Hassanush, eu acho que você errou, tipo, o elenco. Eu falei, eu acho que eles confundiram, porque eu tô fazendo, me colocaram pra fazer a canarinha, geralmente eu faço as outras, a do dedo, né? Ele assim, não, eu botei. Acho que tu vai fazer bem. Vai fazer bem. E aí a minha professora era a mulher dele. E aí ele ia pro ensaio, nossa, ele falava assim, avança! Eu tenho vários vídeos, eu tenho assim, um que eu dancei muito, que ele gostava que eu dançava. Era a variação do terceiro ato de Raimundo, aquela que entra só pra fazer a variação, que ninguém entende quem é a pessoa. Tipo, a pessoa não fez um grampar, não fez nada. E aí você espera 3 horas de balé pra fazer a variação. Só uma variação. Essa aí que eu entrava. E também era avançando de um lado pro outro. Assim, era muito pra e você corria o palco inteiro. Ele adorava, e ele ficava atrás de mim. Vai. Avança. Então, nessas aí enfim, desafios do palco e conversas de diretor, sabe? Então, a gente tem muitas histórias. E a gente precisava de uns 3 dias aqui pra Pois gente conversar. eu ia falar, eu acho que a gente vai precisar de parte 2 desse episódio. A gente já tá pedindo pro festival pra renovar a gente pro ano que vem, que aí a gente traz a nem galera passou. pra continuar a conversa. A gente ainda nem passou pra transição de Alemanha, que aí tem várias histórias. Que aí tem também. mais histórias. É isso que eu queria perguntar Que aí a gente agora. também tinha muita curiosidade de vocês, dessa transição e desse olhar pós-Rússia. Pois é, a gente pode falar É. sobre isso, porque pra gente, assim, a gente saiu da Rússia, e vocês também, né, num momento muito conturbado, que foram os conflitos que aconteceram lá, e foi tudo muito rápido, independente Não foi de programado. como foi, não foi por ninguém, planejado. né? E aí, tipo, a gente tava lá há 3 anos, vocês estavam lá há 10 anos, então vocês já tinham uma vida muito estabelecida. A gente sentia que a gente já tava, assim, estabilizado, imagina vocês, né, que estavam há muito mais tempo. Pra gente, foi o momento mais desesperador da minha vida, assim, sem dúvidas, porque... Foi a primeira vez que a gente tinha saído do Brasil. Era a primeira vez. A gente não tinha voltado por causa da pandemia. A gente então, ficou 3 anos ficou seguidos, 3 anos né? seguidos lá. Então tinha várias coisas, assim, vários plus. E aí, Voronezh era perto da Ucrânia. Então, a gente escutava os Do aviões lado, passando do o dia lado. inteiro. Os caças passavam, não dava Desesperador, pra né? ver, mas dava pra escutar, tipo, um barulho O Vânia, um muito... amigo meu muito próximo, ele é de Voronezh. Ele fala assim, Eric, minha mãe tá desesperada, porque ela tá com medo, não sei o quê. Dava E medo. eu lembrava de vocês, falava, meu Deus do céu, eles estão lá. E não sei- E aí, tipo, quando começaram a falar, meu Deus, só tem uma cidade entre Ucrânia e Voronezh. E aí, o aeroporto de Voronezh fechou. E aí, a nossa família aqui tava desesperada, obviamente. Aí a gente falou, não, a gente precisa ir. Tanto que você... Antes da gente falar, a gente precisa ir, foram alguns dias de tipo... Não, a gente viu o jornal, agora a gente vai. Aí a gente viu uma outra notícia, não, acho que não vai precisar. Aí daqui a pouco, de novo, vamos deixar só as malas prontas, que em último caso a gente vai. E aí foi assim, tipo, uns 3, 4 dias nessa de manhã a gente ia, de tarde não. De noite ia... Enfim, que a gente comprou a passagem na sexta, viajou na segunda. E tinha um Lago dos Cisnes no domingo que eu caguei inteiro, porque eu não tava com a cabeça lá. Mas assim, eu eles- quero eles falar que eu não reservaram. caguei. Dava pra não ter cagado. Enfim, e aí a gente veio pro Brasil, ficou um tempo aqui, a gente não sabia o que fazer. Passou alguns meses, a gente começou a pensar em fazer a audição. A gente fez a primeira audição, foi pro Atlanta, deu certo. A gente falou, não vamos fazer mais em outros lugares, vamos direto pra onde já deu certo. E foi um período de adaptação muito difícil pra gente nos Estados Unidos, porque na Rússia a gente já tava adaptado no sentido de, pegar um balé, pega um vídeo, assiste e faz. E lá é tudo muito neoclássico, tudo outro estilo. Pro Nando acho que foi um pouquinho mais tranquilo, mas pra mim foi muito difícil, assim, esse estilo mesmo, Pra mim, sabe? é o contrário. Pra Eu mim, acho que foi ao contrário. Pra mim foi difícil
a questão de eu não pego as coisas tão rápido, então eu gostava do vídeo, porque por vídeo eu pego muito rápido. Mas se a pessoa só me mostrou uma vez, eu não consigo, ele tem dificuldade. repetir ou coisa assim, aí me quebra total. Então acho que foi difícil nesse eu tenho essa sentido. dificuldade de... Mas eu fui aberto a mudança. Eu queria já alguma coisa E eu nova. tava E a Lari não, fechada. ela tava presa Eu tava ainda. Tipo, muito ela não presa. queria ter saído da Rússia de jeito nenhum. E mandar o material pra outro lugar. Fui eu que falei, tipo, não, a Rússia vai ser o nosso plano B e a gente tem que ter um outro lugar, porque é tudo muito incerto. Foi meio mental Mas o meu agora, processo, sabe? vamos falar a verdade, é bom você ter alguém do teu lado que você senta pra discutir. Nossa. E às vezes eu e a Bruna, a gente quebra o pau, ela tem a opinião dela, eu tenho a minha. Balé, vida, tudo. E assim, mas no final a gente entra num consenso e dá Sim. certo. Eu senti a mesma coisa, porque eu amo Grigorovitch, eu amo Spartacus. Pra mim, eu fui pra Rússia pra dançar Spartacus. Só que quando meu pai me ligou, tua mãe tá aqui chorando, cara, o que você vai fazer? Eu falei... acho que ter foi que ir pra todo embora, mundo, foi então, foi uma decisão muito difícil de tomar, assim. É o que vocês falaram, as notícias chegam muito distorcidas também pra gente quando Sim. tá lá. Você não consegue entender, tá tudo bem ou tá tudo bem? Tá tudo bem ou tá tudo bem? Vai dar certo, não vai. E aí, pra gente tomar essa decisão também foi muito... São 10 anos. Foi muito difícil e foi muito... Foi uma decisão meio que no escuro, a gente também não sabia o que poderia acontecer. Como fazer, pra onde ir. Então eu lembro de encaixotar as coisas, enfim, botar lá e eu pensava assim, cara, eu acho que vai acabar. Tipo, 2 semanas vai dar Mas certo. a gente vai tava nessa acabar. esperança. Aí volta, eu E o falei, teatro falou vai bem isso acabar. pra gente. Tipo, é no máximo 2 semanas. Não vai passar, tipo, de um mês de jeito nenhum. Tanto é que a gente foi pra Berlim, a princípio, pra fazer aula e se manter em Em forma, forma. porque era o lugar mais Porque a gente próximo. discutiu com o nosso diretor, ele falou assim, não, faz o seguinte, é melhor vocês irem, mas só que não percam a forma. Tipo, Então acha um lugar na Europa e fica fazendo aula enquanto a gente resolve o que vai ser isso. Na minha cabeça eu pensei, tá, fevereiro, tipo, em julho a gente tá voltando. Tipo, acabou a temporada, a gente volta em agosto, né? Eu falei, a gente vai ficar esse tempo aqui de férias, obrigados. Tipo, faço aula, depois vou pro Brasil e volto. E aí que a gente chegou na Alemanha e ficou lá 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Eu falei, gente, e agora? Eu falei, e aí coincidiu de quando a gente tá lá, a gente já conhecia o diretor da Alemanha, o Spook, porque ele trabalhou no Teatro Bolshoi com a gente, ele montou o balé, então montou balé no nosso corpo, ele conhecia muito, ele me conhecia o Eric. Conheci o trabalho também de Conhecia o vocês, trabalho né, da no gente. dia a Então dia. ele falou, você pode vir pra cá e faz aula, tipo, fica fazendo aula aqui. E aí foi ali que, como tinha muita gente também fugindo, né, mesmo da Rússia e da Ucrânia, tinha muita gente fazendo aula no Status Balé. E aí ele fez uma audição. Só que ele já tava lá fazendo aula, antes da galera chegar. E aí que, quando acabou, a gente tava fazendo aula lá normal, ele convidou a gente. Ele falou assim, cara, a gente tem aqui contrato, a gente tá dando um contrato pra vocês. É isso. Daí eu falei, calma, preciso falar com o diretor da Rússia. Eu Preciso falei, pensar. deixa eu Sim. falar com o diretor da Rússia. Daí eu liguei pra lá, a gente conversou com ele, eu falei, é isso. Eles me ofereceram contrato. Eu falei, eu não sei o que fazer. Eu falei, porque eu fico aqui sem entender se isso vai acabar, não vai, ou se eu devo aceitar, se eu não devo aceitar. E ele foi muito de boa, ele falou assim, Bruna, aceita o contrato. Vamos ver como vai ser isso durante esse ano. Qualquer coisa, vocês estão de volta ano que vem. O contrato aqui tá de vocês, tá aqui. Tanto é que a gente voltou, nosso camarim tava lá. Nosso tava tudo no lugar. Ele falou assim, então aceita agora, fica tranquila, tipo, faz essa temporada aí, qualquer coisa a gente decide. E foi assim que a gente, não foi nada planejado, não foi nada que a gente falou assim, a gente vai Acho para que a gente lá. também, foram 2 dias assim que a gente ligou pro Vitor, o Vitor Caetano também. A gente tava sempre Conversando, assim, meu, vamos embora então. A gente até fez um grupo lá É. pra gente meio que tentar se atualizar no máximo que dava, né? E foi assim, foi muito no escuro. Tanto é que a gente saiu sem dinheiro, sem roupa, a gente saiu Não. com uma mala cada depois de 10 anos. Tudo de... Tanto é que hoje chegam coisas até hoje, Tá chegando caixas coisa até e As hoje. nossas caixas. coisas estão chegando também. Eu falo assim, gente, eu não tenho mais espaço, eu preciso de espaço, porque chega caixa. E a gente já até esqueceu o que tinha, então cada vez que chega as Exatamente. coisas a gente fica nessa surpresa, tipo, o que tem será isso. que tem aqui? Nossa, que legal! Parece aquelas caixas surpresas da Amazon. Assim, vamos ver o que vai vir aqui. Aí, matriosca. R$100 ou uma caixa misteriosa? É isso, aí chega monitor, tênis. Eu Eu falei, falei, gente, eu nem o sabia que tinha monitor, tênis. O monitor é fone. Sabe o que foi mais Roupa. engraçado? Ele queria muito que viesse um terno que ele tinha lá. O terno Que eu fiz chegou. pra formatura do Bolshoi. Então já faz Foi um sob tempinho. medida e tal. Aí ele levou pra Rússia e daí ele queria muito que voltasse. Chegou agora, faz, sei lá, 3 Pensa numa semanas. pessoa animada, porque eles falaram que não ia dar pra Muito trazer feliz. casaco, nem nada assim. Eu falei, logo, Entrou- o terno que tá entrou? junto não vai vir. Aí foi esse problema, muito animado, o terno não chegou, não sei o quê. E a gente tinha um casamento, falei, nossa, chegou na hora certa, vou usar, não sei o quê. Chegou em casa, fui colocar a calça. A calça não passava. Chegava perto do meu quadril, não passava Normal, na minha perna, na minha gente. coxa. É isso. E aí as minhas costas também. Eu falei, não, sobre só o isso. blazer então, mas o blazer combina. Aí eu fui colocar, ele ficou assim pra trás, por causa das costas.
Não, e é É engraçado. normal. Que eu perdi de calça, que eu perdi de roupa. Normal, assim. Eu acho que por causa da técnica de aula deles é diferente, porque a técnica russa me afinava. Aham. A aula russa Eu acho a lá mesma me coisa. ensinava. Não é só isso, também é o ritmo de É, o ritmo de espetáculo, espetáculos, né? o ritmo de trabalho Todo é muito dia no mais palco, intenso. né? É outro mundo, assim. Rússia, Alemanha, Estados Unidos são... quando você começa a entender como é a rotina, como é o espetáculo, como é o processo para você entrar no palco de ensaio, tudo na Alemanha leva um pouco mais de tempo, um pouco mais de ensaio, um pouco mais de preparo. Você já tem definido o elenco quase que da temporada toda de cada balé, então você já vem preparando com mais tempo. Na Rússia, às vezes você não sabia quem ia dançar na próxima semana, sabe? Qual era o elenco que ia ser. Então, tudo isso, e de ter 7 espetáculos por semana, vocês também tinham muito mais do que eu acredito Era tem tipo, nos toda Estados semana a Unidos. gente tinha espetáculo lá Todo final de em semana. Voronezh. Uhum. E agora é tipo São a cada um temporadas. mês, assim, Então, né? Isso faz Tem diferença. uma semana inteira de espetáculo, mas depois fica 2 meses sem... E o corpo Só aula e adapta ensaio. também a técnica, a rotina, a alimentação, a tudo. Então, Vocês têm quantos dias de folga agora? 2. Viu? gente também. É sobre isso. Não, luxo. Meu, pra mim, eu não É tenho um dia que luxo. eu não sei o que fazer. Eu falei, Bruna, o que nós vamos fazer hoje? Tem Um dia de domingo. folga que ele vai pro teatro. Ah, não, Não. eu vou fazer Ele aula. vai. Ah, Eric. Ele vai, faz Gente, aula sozinho, ele vai na sauna. Ele é meio psicopata também. Mikhail Lavrovski falou Mas uma se é por vez pra mim. escolha, tá bom. Não, Você não tá indo Mikhail obrigado. Lavrovski falou uma vez pra mim, aula pro corpo É igual do o bailarino, não, ela é igual oração pra alma. Aí, cara, aquilo isso me marcou. Cara, eu acordo de manhã, acordo cedo, eu sempre acordo cedo. Meu, não tem Mas nada ele pra fazer. acorda muito cedo. Eu faço uma aula. Eu já ganho o dia, já fiz meu exercício, fico feliz. Não, mas ele acorda muito cedo, o Eric. Mas eu não chego a dorme. saltar, né? Saltar sem música, pra mim, é mais difícil. É sabe? puxado, né? Agora fazer uma barrinha, um centrinho, tu consegue. Olha só, gente. Ele gosta. Que Assim, dedicação. Eu não Ele gosta, consigo, ele gosta. Eu não consigo, que nem... Eu já cheguei aqui, eu tô uma semana sem fazer aula, tô ficando agoniado. Tô com a contratura nas costas, a panturrilha puxando. Falei, não, vou descansar. Mas eu já começo a ficar, tipo, meu, tem que me mexer, tem que me mexer. Eu não sei, eu tenho... Porque assim, pra mim é tão gostoso fazer uma aula, é como se eu tivesse... A cabeça vai, ela volta. Eu não posso falar mesmo. Eu também não. Eu tô Eu 2 vou- meses sem aula e eu agora eu tô vou- batendo arrependimento. Porque eu cheguei e eu falei o quê? Eu vou na disciplina. Eu mereço descansar. Porque eu trabalhei o ano inteiro, foi tão puxado. Eu não vou fazer nada desse primeiro mês, o segundo eu faço. Aí o segundo mês teve festival. Obviamente, não tô tendo tempo pra fazer nada. Mas eu vou falar pra você, é porque você é privilegiado, você tem um físico legal. Se eu bobear, meu amigo, eu vou pra 85 quilos fácil, entendeu? Aqueles meus 75... De músculo. é. De músculo. De músculo, claro. De músculo. Então, por isso que assim, eu tenho essa... Como já virou uma rotina pra mim... Então, Você é muito tipo, você é disciplinado mesmo com isso. E vocês sentem diferença na vida? Porque a gente sente muita diferença na nossa vida pessoal, assim. Porque na Rússia a gente não tinha muita vida pessoal. Agora ela existe. assim. Nada. Essa é a Zero. diferença. Agora existe. A E gente tem agora a amigos gente que a gente tem- combina pra sair. Vamos sair? Vamos. Isso. Ela vem aqui na minha casa e falei, vamos, Gente, vamos Tipo, sair. uma quarta-feira. Minha mãe que fala assim, Bruno, agora tu tá saindo tanto, né? Só coisa que tu em 10 anos, em um ano, tu sai mais do que eu falei. Não é verdade? Eu falei, eu já fui em festa junina, eu já fui em aniversário. Eu lembro que a gente chegava nos aniversários 10 horas da noite. Não, pessoal, porque acabava o Já espetáculo. tava todo mundo indo embora, a gente aqui, E a ó. gente já... Acabou o espetáculo. Aí eu teve um amigo nosso, muito amigo nosso. Então, tô falando. Aí ele me chamou, eu falei, cara, eu tenho... É Ana Karenina, são 3 horas de balé, eu vou chegar muito tarde. E eu fico até a última cena. Daí ele, sem problema. A Bruna pegou, dançou, foi pra lá, né? Fez os primeiros atos e tal. Aí eu fiquei até o final. E ele falou assim, eu só vou cortar o bolo quando ele que chegar. Cara, Ixi. o pessoal começou a ficar Meia-noite. agoniado. Quando eu cheguei, todo mundo... Você foi o evento. Eu falei, cara, me desculpa. Ana aí. Karenina, eu fugi do terceiro ato, né? E ainda tem... Ih, melhor. Ixi. Eu já tô fora, ninguém pode me... Mas eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante falar, que uma vez quando a gente foi pra Moscou, encontrou a Bruna e tal, e aí você comentou que quando era, sei lá, acho que era Lago da Zaharova, vocês ficavam, tipo, 10 minutos na reverência. Nossa, era um inferno. E eu acho isso muito legal pra falar no podcast, porque eu achei muito É muito legal pra interessante. falar, não pra ficar no palco. Não, porque a gente, lá em Verona, a gente ficava, tipo, sei lá, uns 5 minutos, vai, em pé, lago, reverência. Só que, como não é o Teatro Bolshoi, não era tanto tempo assim. E aí, com a Zaharova, eu imagino que vocês tinham que ficar, tipo, lá horas e o Desespero, público tá? aplaudindo. Desespero. Curtindo a festa. Ela vai lá sozinha, volta, abre de novo. Tá todo mundo lá atrás, tipo, que saco. Quero ir embora. E você tem que ficar paradinho, né, em lago, Não, e tu já tipo... tá muito cansada, sabe? E a gente faz, tipo, 4 cortinas de lago. A Zaharova faz um dia, ela vai descansar. A gente tem mais 5 espetáculos por semana. E Então, esse assim, final é tipo por a galera do semana. balé todo ou é só o quarto ato que fica pra reverência?
Porque o quarto ato é o ato que ela acaba e aí ela faz quantas referências ela Mas aí quiser. fica só o pessoal do quarto ato. Só o pessoal. Quem são? Não, Todas as os meninos não, meninas. a gente tava de boa. Quem são? É, Todas não, eu as perguntei por meninas. conta disso, porque em Lago eu fazia Hotbar. Então, assim, todos os meninos iam embora e tipo, tchau, Nando. Ah, E aí eu ficava até o final. E aí eu Eu tinha que sei o ficar da print. reverência. É. Aí era tipo, nossa, era um papel que eu adorava, mas eu não gostava só por causa disso. Porque eu não fazia nada ali no começo, só que tinha que ficar até o final. E no final, o pessoal do camarim falava assim: você consegue tirar o figurino sozinho? Você consegue fazer tudo sozinho? Porque senão eles tinham que ficar só por minha causa. E aí ficava só eu lá no camarim, tirando a maquiagem, tirando tudo. Não, esse negócio de ficar, é verdade. O pessoal, Nossa, não, era o pessoal muita ficava. referência. Mas assim, agoniado, né? Não, ninguém Aquela tava ali. feliz, tá? Ninguém Lá tava atrás. feliz ali. A gente tá aqui, ó, tipo, saco, fecha. E daí quando fechava assim, não abre, não abre, não abre. Abriu. Agora, Sorriso. o que mais dava dó das meninas era a Baiader. Porque, tipo assim, a gente dançava. Nossa, Homem só Baiader. dança o primeiro e o segundo ato ali, né? E o que é difícil é o segundo, que tu dança tambores ou ídolo de ouro e tal. Beleza. Aí eu sempre esperava a Bruna. Cara, eu assisti tanto o terceiro ato daquelas meninas dançando. E é o balé mais lindo pra mim. É Branco maravilhoso pra assistir. Pra assistir é muito Eu ia bonito. dizer, é maravilhoso assistindo. Pra assistir. Agora eu dava uma dó delas, tipo assim, todo dia. Quando vinha a Baiadeira, era tipo assim, 6 blocos e 2 no sábado, né? 6 espetáculos e 2 no sábado. Cara, eu Peraí, tava gente, dançando. 6 espetáculos numa semana, tá? É, Talvez a e pessoa fora não o entenda ensaio aqui. geral. Era terça, ensaio geral, quarta, quinta, sexta, sábado, 2, domingo 1. Era uma rotina de 100% todo dia. é. Todo dia, é isso aí. Aí eu falava assim, e ensaiando outros espetáculos pra próxima semana, né? Aí eu falava assim, cara, como é que. Aí não tem como a Baiadeira não ser magra, não sei, porque elas não têm nem tempo pra comer, porque tá lá no, A no gente palco. come no meio do caminho aqui, ó. Andando, vai comendo. Mas Baiadeira era La Baiadeira, balé pra que eu mim- subia aquela escadinha, cada subida eu falava, não mereço isso, eu não preciso disso pra ser feliz. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora, eu não quero. Era cada subidinha aqui, ó. Era uma reclamação e uma reza. Deus me ajuda, pelo amor de Deus. Baiadeira Eu não sei, eu tenho medo de altura, eu nem vou subir. Eu tenho medo de altura, assim. Mas tem que quando- descer fazendo arabesque. Esse que é o quando- problema. Essa é a questão, não é só tem- andar. Não é só arabesque, é que lá em cima também não dá pra ver muita Vai, coisa. vai, não vai. tem uma parede, né? Então, assim, eram N fatores. E é o que eu falei, quando tinha algum espetáculo importante, ele jogava, quem tava fazendo algum solo, voltava pra lá e sofre. Quando eu fazia tambores, quando eu comecei a fazer, porque eu comecei a fazer tambores já depois. Porque eu queria fazer tambores, ele me deu a oportunidade. Acabou que ele gostou e me colocou na filmagem. Foi a maior confusão dentro do teatro. Mas aí é outra história. Porque daí a solista mesmo foi reclamar, porque... Essa é a história do ano que vem. É a história do ano que vem, a história do ano que Ano que vem. vem, pessoal. Exatamente. desculpa. E aí, eu lembro que ele falou assim, tá, tu quer dançar tambores, tu vai dançar, mas tu vai ter que voltar pra fazer tênis. Então eu saía de tambores. Meia ponta, outra Sombras. E energia. a gente Sombras, Sombras. Sombras. A gente colocava, né, um negócio no corpo, então eu tinha que tomar banho, eu tinha que tirar o cabelo, maquiagem, fazer coque, não sei o quê, pra estar de volta. E, tipo, eles me esperavam. Eles falavam assim, a Bruna tá vindo. Eu mal chegava no Nossa. negócio pra subir no negócio. E, assim, tambores é tudo andedã. Como é que você fecha uma quinta e faz um developê com o palco inclinado e descendo depois de 40 arabescas? Era torturante. Esse era o Baiadeira, era um que quase me fazia desistir da vida. Ela, Da vida não, Baiadeira, do pra balé. mim, foi um sonho que eu sonhei meio errado. Assim, a pergunta de coisas difíceis que eu tinha feito antes foi principalmente por conta de La Baiadeira. Porque eu queria muito dançar solo. E aí, quando teve a estreia, não fazia parte do repertório lá da nossa companhia, teve a estreia, eles me colocaram pra fazer Solar. E eu, beleza, vou fazer Solar, tava muito empolgado. Só que é muito difícil. E aí, você não tem que fazer só espetáculo uma vez, você tem que ensaiar. Então é difícil todo dia. E você dança com 2 páginas diferentes, 2 grampás diferentes, tem a idade do primeiro ato, a parte mais difícil do balé pra mim era no final, e você já tá cansado. Então foi uma coisa que eu queria muito fazer, e aí quando chegou, foi uma semana tão estressante pra mim, E cansado. tão cansativo, tão estressante, que eu fiquei, tipo, me perguntando por que eu tinha, tipo, Mas pedido e queria tanto fazer isso, sendo que o que me desprendia pra fazer aquilo era muito mais do que eu queria naquele momento. Depois quando eu dancei no palco, no dia do espetáculo, foi tudo show, eu gostei, foi uma realização e foi muito bom. Só que naquela semana eu fiquei pensando muito sobre isso, porque às vezes a gente pensa no resultado final e a gente não pensa no trabalho que a gente tem No processo. pra chegar até lá. Geralmente é assim, as coisas, quando eu tiro no status também é muito isso. Você dançar só aquele papel é ok. Agora, até chegar nele, tudo que tu tem que passar Uhum. com ensaios, não só o ensaio pra preparação dele, Sabe mão de muita mas coisa, né? os espetáculos que tem entre eles que te cansam
e que pode ser tão diferente do que tu tá trabalhando que pode te machucar. Isso é muito difícil você conseguir manejar, entender o teu corpo, Sim. sabe? Onde é que tu vai dar mais, onde é que tu vai dar menos. Porque acontece muito, eu não sei como é pra vocês, mas da gente preparar e quebrar antes de dançar. Porque é Machucar, né? Machucar, você machuca porque teu corpo não dá conta. Se fosse só Sim. aquilo, é ok. E é isso que eu falo, não é você fazer um solo no Teatro Bolshoi. Fazer um solo no Teatro Bolshoi é ok, é fácil. Se tu estivesse preparando só ele. Agora você precisa ter toda a Ter todo o rotina. resto. Você passar pelo processo Sim. pra ele te dar um solo ali, tu vai ter que fazer 6 espetáculos antes. E eu lembro que eu Geralmente estreia, ele colocava no domingo. É. Então, assim, Tinha tinha que semana passar a toda. semana inteira de Sim. espetáculo. Uhum. Você chegava no domingo Moído. pra fazer estreia, porque Sim. ele queria ver como é que tu ia estar. Ele Ele quer não ver colocava quão estreia no segundo resiliente você é, espetáculo. entendeu? Ele não... E eu acho que ele fazia exatamente Mas pra ele ver. sempre fazia Se tu a quer estreia mesmo, então é tá. domingo. É porque se eu tu acho- consegue isso, o resto depois você vai conseguir com mais tranquilidade. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante de falar aqui, que é um festival de dança, então o pessoal vem, compete e tal, e prepara aquela variação de 1 minuto, ou então um grampá, 10 minutos. E aí é uma coisa você preparar um grampá por, sei lá, 6 meses, e outra coisa é você estar numa companhia e ter que dançar aquele grampá no final de um balé, você já No dançou final o da balé Exato. temporada, Pois é. quando você já temporada. fez 200 Uhum. espetáculos e você tá indo na última semana pra fazer com um pouco ensaio. com um pouco ensaio. Enfim, são N fatores. Pouco descanso. E Quer ver solo em turnê? Aí ele vai coloca... Gastrolhe. Gastrolhe. Ele colocou, acho que foi você, colocou na Austrália, tipo, você não fazer um solo no último dia, era o último dia não, foi Londres. É o último dia da temporada, tipo, vou fazer um solo. Cara, você E você se tem que ficar mantém em em forma shape até ali, o sabe? último dia. É muito difícil. E você vê é todo muito mundo difícil. já curtindo, todo mundo já naquela vibe relaxante. Então são N fatores que ninguém vê. Eu digo que o Instagram é muito legal, vocês mostram muito mais que a gente ainda é meio reservado nesse sentido. Mas é isso, são N fatores que ninguém imagina o que passa por trás dessa companhia e da companhia profissional, e que bom que vocês mostram, então não podem mostrar tanto, porque eu sei que lá também eles são meio restritos com a Nos questão Estados Unidos é tudo é um muito, a gente processinho. não consegue É, mostrar Não, tudo. assim, a Berlim Alemanha também, também é. A Alemanha também tem que ser muito sensível nesse sentido de imagem, de quem é que vai colocar. Na Rússia era tipo, Ah, põe você aí. pode entrar aqui no Ninguém palco toca. e filmar quase. Na Rússia ninguém toca, né? Então eles não conseguem mexer muito. Então, assim, são N fatores que vêm por trás dessa nossa capa de bailarina profissional e do que as pessoas realmente estão vendo. É uma rotina muito pesada, e eu até vi a Zefira Cash esses dias no Instagram falando que para você se inspirar em pessoas que estão nas companhias, porque essa é a realidade que as pessoas vão viver, se vão seguir essa. Eu sou muito a favor de festival, eu acho que é uma grande porta de entrada pra você conseguir espaço. E até ganhar experiência também, né? De tipo, Claro. tá no palco, tá dançando, Importantíssimo. tá recebendo Aquele feedback. E isso vai te dar um grande bagagem pra quando você entrar na companhia, de ter a segurança de pisar e não ter medo do palco. Então, assim, eu sou super a favor, mas não é a realidade. Não é a realidade do que as pessoas vão encontrar. Vai ser muito difícil você entrar pra dançar uma variação e ir embora. Logo de cara, você vai passar pelo processo. Fazer São uma poucas variação as de 1 companhias minuto. que... Não, você vai ter o processo de ensaio, corpo de baile, ou corpo de solista, ou 4, ou 6. Você vai ter que se dedicar àquilo. E não é, tipo, 6 meses trabalhando uma coisa. Sim. Não, dentro disso tem vários outros espetáculos acontecendo. E a forma de se vender é muito diferente, porque, tipo, numa competição você tem 1 minuto pra provar ali que é você, então você vai colocar o que puder de truque, você vai fazer mais, a quantidade realmente vai importar, e quando você faz um balé completo, não, você tá tem que vendendo a história, você não tá só se E você tem que vendendo. administrar até a sua energia. Exato, senão você Você não não chega até o pode final. Porque É. você não chega no fim. Você não chega. E é o que a gente tava falando Então, sobre Mirta, porque Mirta é um balé meio frustrante, porque você em todo momento, é o que eu falo pra Eric, eu sei que eu poderia estar dando mais, mas se eu der mais agora, eu não chego no fim. Então, ele é frustrante. Você fala assim, cara, eu podia ter feito agora mais, mas eu sabia que se eu tivesse feito, eu não chegava no fim, porque você não tem tempo de descanso. Mas isso é profissionalismo também. Isso também É. vem com uma maturidade de você começar a entender. E claro que, é o que eu falo, Mirta não é o papel dançado num primeiro ano de companhia. Você precisa passar por outros processos e até, assim, ter confiança pra entrar, porque é um papel não só difícil tecnicamente, como artisticamente, psicologicamente, pra você estar ali no palco. Então, essa maturidade também vem com o tempo e isso é óbvio, né? Mas que traz muitas vantagens dentro de uma companhia. Então, assim,
eu acho que o Bolshoi preparou muito bem a gente para o Status Ballet. Muita coisa que eu falo pra Eric, talvez se eu tivesse entrado direto no Status Ballet, o que sempre foi pra mim um teatro que eu tinha vontade de entrar, eu sempre falei pro Eric, né? Uhum. Eu falei, cuidado com as coisas que você deseja, porque às vezes elas vêm um pouco mais rápido do que você espera. Eu acho que foi bem isso. Eu estive no Status Ballet em 2020. 20? A gente foi visitar lá. Fui visitar e eu fiz uma aula. E eu lembro de falar pro Eric, ele tava machucado na época, eu falei assim, cara, eu queria ficar... Eu queria trabalhar aqui. Aí eu falei, eu queria ter essa experiência numa companhia diferente. Eu falei, com um professor francês, sabe? Com outra técnica. Uhum. Eu queria ter esse conhecimento, eu queria trabalhar, me desafiar em outras coisas. E aí, 2 anos depois, eu tava lá. E a nossa ida para os Estados Unidos, antes da gente finalizar, só pra eu também contar como foi a nossa história, teve uma coisa meio louca, assim, nesse sentido. Porque a gente conheceu o Guilherme Maciel, que trabalha com a gente lá em Atlanta, em um amigo secreto de rede social. Online. A gente tirou ele. E aí, quando a gente deu o presente pra ele e tal, ele brincou, falou, vocês têm que vir aqui pra Atlanta. Nosso diretor também é russo. Acho que vocês iriam adorar o repertório, não sei o que, uma mudança na vida de vocês. E a gente, sim, talvez não agora, mas beleza, a gente vai e tal. Brincando. Corta pra 2 anos depois. Lá, Pra onde que a gente vai? A gente pensou, Estados Unidos nunca passou na nossa cabeça, mas o Gui brincou aquela vez, não sei o quê. O que você acha da gente, de repente, né? Vamos ver primeiro o perfil da companhia. A gente pesquisou, viu as coisas, falou, gostamos, é diferente do que a gente faz, mas a gente quer uma novidade e tudo mais. Falamos com ele, mandamos material e foi, sim, em primeiro lugar, a gente mandou, o diretor já falou, vocês conseguem mandar um pouquinho mais de material amanhã? Queria ver isso, isso e isso. Não, amanhã não, ele falou quando vocês puderem, né? E no outro dia a gente gravou e ele falou, meu Deus, vocês responderam muito rápido, não sei o quê, vamos marcar uma reunião que a gente quer vocês aqui. E estamos em Atlanta. Bacana. Uma coisa assim que surgiu muito despretensiosa. Gente, Quando tem pra acontecer, não adianta. Poderia ficar aqui 2 horas falando com vocês, assim, sem brincadeira. Só que aí não ia ter o espetáculo do ano que vem. Vou bater na tecla, pessoal, comentem aí, já peçam. Vamos ver o próximo capítulo dessa história nossa aqui, que é tudo meio parecido. Pois é. Rússia. Pois é. Daí vai dar 2 anos, sabe, não sei aonde. É coisa de ballet couple, Mas, gente, muito obrigada por topar estar aqui e por estarem tão abertos, assim, a conversar. Essa era a ideia, de ter esse bate-papo e tal. Compartilhar histórias que a gente ainda não sabia também, de backstage, de como funciona a rotina dos teatros. Tem muita história. Muito Eu até pensei em criar só um canal só pra contar a história, mas eu falei assim, vai dar um trabalho. Dá um trabalho, mas é tão legal. Mas dá um trabalho. Mas agora você tem tempo, agora tem agora 2 dias. Aquele dia você já sabe o que fazer. Você pode usar um dos dias de folga pra isso. Vou pensar aí. Gente, obrigada mesmo. Imagina, viu? a gente que agradece o convite. Parabéns pelo podcast, parabéns pela dedicação que vocês têm. No Ballet Couple e no... A gente sempre comentou o quão trabalhadores vocês são e eu sei que dá trabalho, dá muito trabalho. Qualquer coisa que a gente tenta organizar parece muito fácil ali na internet, mas eu sei que por trás é muito trabalho. Então, parabéns pela dedicação, parabéns pelo, enfim. Vocês são muito trabalhadores, merecem o que vocês estão colhendo e o que ainda colherão. Obrigada. Muito obrigado pelo carinho. Vocês são inspirações pra gente. E com certeza estão inspirando outras pessoas aqui nesse episódio. Obrigada, pessoal, que tá nos ouvindo e nos assistindo. E continuem com a gente por aqui. Um beijão, até o próximo episódio.